O ouvidor-geral da Câmara Municipal de Salvador, o vereador Augusto Vasconcelos, que é do PCdoB, tem cobrado explicações da SEDUR, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Salvador, sobre a possível construção de 3 torres de 18 andares cada, ali próximo à praia do Buracão, bairro do Rio Vermelho. Como a gente tem falado também aqui no Issa Bahia nesses últimos dias, uma obra como essa, com prédios muito altos, vai acabar causando sombras na faixa de areia da praia, o que tem provocado muito descontentamento, muita reclamação de moradores ali da área e que certamente deve contribuir também para uma série de prejuízos. É sobre o assunto que a gente conversa agora com o vereador de Salvador, Augusto Vasconcelos, do PCdoB. Nosso convidado aqui no Issa Bahia mais uma vez. Seja bem-vindo, vereador. Tudo bom? Bom dia Ernesto, bom dia Jefferson, bom dia a toda a equipe da Tarde FM e todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, essa denúncia partiu de moradores ali da área. O que o senhor tem de concreto a respeito dessa possível obra? De fato, ela está no papel, está buscando alvará para que seja erguida? Em que pé está essa história? Assim que recebemos a denúncia formulada por moradores da rua Barro Vermelho e também outros moradores do Rio Vermelho e frequentadores da Praia do Buracão, como ouvidor-geral da Câmara, nós começamos a tomar providências para apurar a situação. Detectamos que existe um processo, aliás, 2 processos administrativos tramitando na SEDUR. Eu tenho os números do processo, até disponibilizei para vocês. E também já existe uma aquisição desses terrenos no entorno por parte de 2 empresas que atuam na área da incorporação imobiliária. Entendemos que erguer 3 edifícios de 18 andares na Praia do Buracão é algo bastante preocupante. E por isso que, como ouvidor-geral da Câmara, eu produzi um documento solicitando informações por parte do secretário da SEDUR para que sejam prestados os devidos esclarecimentos para identificar a possibilidade de violação da legislação ambiental e também do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Nós não podemos permitir que uma faixa de areia muito curta, como é a Praia do Buracão, ela seja sombreada por conta de serem erguidos 3 paredões de prédios de 18 andares, muito próximo da areia da praia, o que pode ocasionar transtornos ambientais irreversíveis. Exatamente. Vale destacar que o sombreamento não é simplesmente privar os banhistas do sol. Isso traz consequências ambientais também. Perfeito. O sol é um agente importante para eliminar fungos e bactérias, diminuir a proliferação de doenças. E quando você promove o sombreamento da praia, além de gerar um desconforto para quem frequenta a praia, imagine você está na praia toda sombreada. Além desse desconforto, você tem problemas ambientais muito sérios. Mas eu fui além. Questionei também aspectos relacionados a uma política de saneamento básico. O que é que vai ser o esgotamento sanitário com mais 3 prédios? Aquela rua já é muito estreita, ela tem problemas também de trânsito, também é uma outra questão que a gente precisa debater, o estudo de impacto de vizinhança. Imagine 3 torres de 18 andares, não sei quantos imóveis, quantos apartamentos teriam em cada uma dessas torres, a gente não viu exatamente qual é o projeto, mas o fato é que seria algo muito temerário permitir uma construção como essa. Então, antes de tomar qualquer iniciativa como ouvidor da Câmara, eu pedi informações ao secretário. Até agora não nos disponibilizaram nem a cópia do processo, nem os documentos que foram juntados pelas 2 empresas incorporadoras, que me parecem que são uma só, porque é o mesmo nome praticamente, só muda um número. A gente procurou a SEDUR e ela nos informou que simplesmente não há nenhum projeto multiresidencial aprovado para a área em questão. O que não significa que não esteja tramitando um projeto como esse ali no âmbito da SEDUR. Como o senhor mesmo destacou, tem, não é? Já inscrito aí um processo administrativo e... São 2 processos administrativos. São 2 processos. São 2 processos, porque seriam 2 torres muito próximas uma da outra e uma outra torre do outro lado, na mesma Praia do Buracão. Então geraria... Por isso são 2 processos. Como parte do mesmo empreendimento, mas com 2 terrenos diferentes. Sim. Por isso são 2 processos. É verdade, não tem ainda uma decisão da SEDUR. Eu acredito que até após a repercussão negativa que isso alcançou ao longo desta semana, acredito que isso pode dar um freio na tramitação desse processo para que seja avaliado com mais critério. Nós não somos contra o desenvolvimento da cidade, nem o crescimento econômico, muito pelo contrário.
queremos gerar emprego, queremos que a cidade cresça, que a gente tenha mais oportunidades, mas não dá para você tomar uma atitude como essa de liberar 3 torres de 18 andares numa praia estreita, uma das poucas áreas onde tem uma grande frequentação de banhistas ainda em Salvador. Você vê que a orla de Salvador, né, vive um cenário de caos. E lá na Praia do Buracão você tem uma frequência ainda grande, tem uma presença grande. E você erguer 3 prédios privando uma parcela, na prática você pode considerar que isso vai até privatizar a praia, porque até o acesso à praia vai se tornar mais difícil. Pronto, só me diga o que aconteceu, porque a gente Salvador se gabava, inclusive, de não ter um perfil parecido com Boa Viagem, por exemplo, no Recife, Copacabana, no Rio de Janeiro, porque a nossa legislação garantia um limite, né, de altura para as edificações naquela faixa da orla. Liberou geral mesmo. É o que aconteceu aqui na última gestão. Assim, a orla está cheia de espigões subindo, a gente está vendo as gruas. Por um lado, é interessante ver um segmento que movimenta muito a economia, emprega bastante, mas é transitório esse benefício, depois está lá a obra erguida, paciência. Mas, por exemplo, em Itapuã, ali naquela avenida, não me recordo o nome agora, General, me esqueço, mas aqui vai ali de Antigo Juvená até a Pedra do Sal. Só tinha casa. E tinha inclusive uma praça ali com obras de arte do Carlos Bastos, acho que era onde o artista residia ali. Está virando tudo arranha-céu. E ali também está perto da praia, não sei se a projeção de sombra alcança a praia. Mas deve haver um impacto, eu suponho, no microclima de cada região dessa. E a legislação que passou pela Câmara, ela libera tudo isso, vereador? Pois é, o que houve foi que na gestão passada, na gestão do então prefeito ACM Neto, houve uma alteração do plano diretor de desenvolvimento urbano da cidade, que flexibilizou muito esse tipo de construção. Veja que nós não somos contra a ideia de ter construções na cidade, ao contrário, eu inclusive luto muito para que a economia se desenvolva e para que a própria construção civil ela amplie postos de trabalho, ela gere desenvolvimento. Mas nós precisamos fazer isso compatibilizando com a legislação ambiental, que deixa, inclusive, distanciamentos previstos da área de pré-amar, questão do sombreamento que deve ser respeitada. E, infelizmente, vários empreendimentos desses não têm observado a legislação. E a prefeitura, que é o órgão, através da SEDU, que deveria fiscalizar na hora da concessão desses alvarás, me parece que não tem feito essa observância crítica desses projetos amparados da lei. O que tem acontecido, por exemplo, em Estela Maris é muito grave. Os moradores lá têm denunciado. Se a gente for listar aqui, Itapuã, outras áreas da cidade estão passando por isso. É necessário que a gente se preocupe, porque a obra, uma vez construída, ela vai trazer um impacto no esgotamento sanitário, ela traz impacto de trânsito, ela traz impacto ambiental. Às vezes eu estive lá numa audiência... É o próprio PDDU que está em desacordo com a lei ambiental? O PDDU, ao ser aprovado naquela época, ele flexibilizou, né, o tamanho das torres, o distanciamento, ele reduziu. Então, na época da elaboração deste PDDU que está em vigor, arquitetos, urbanistas, a universidade, ambientalistas se posicionaram muito contrários a estas alterações com uma fundamentação técnica muito razoável. Ou seja, com base na legislação ambiental. Com base na legislação ambiental e com base em informações de biólogos, oceanógrafos, geólogos, pessoas que atuam com saneamento, para que demonstravam na época que essas alterações poderiam prejudicar a população como um todo da cidade. Porque, na verdade, imagine, essas construções que estão sendo feitas em Estela Maris, por exemplo, estão desmatando a área de restinga. A restinga é essencial, inclusive, para manter o clima da cidade. As dunas de Estela Maris ficam ameaçadas se você elimina a restinga. Tem estudos que comprovam isso. E as dunas são um importante, digamos assim, uma importante contenda do calor exorbitante que a cidade pode viver. E a Câmara não consegue se mobilizar para combater esse tipo de iniciativa, vereador? Nós que somos da bancada de oposição e a própria ouvidoria da Câmara, nós temos nos posicionado. Lamentavelmente, existe uma ampla maioria a favor, né, do prefeito, tanto do prefeito anterior quanto do prefeito atual, e acaba esse tipo de projeto passando sem uma criticidade maior para a gente poder debater esses temas. Eu espero que a gente tenha a revisão do PDDU, até porque a revisão do PDDU está prevista no próprio PDDU aprovado, de que deveria ser feita em 8 anos. Vão completar os 8 anos no próximo ano, mas o prefeito anunciou que não quer colocar o debate do PDDU no período eleitoral. A gente acha isso lamentável.
E ele está usando... Não faz sentido que esse debate seja contaminado pelo momento eleitoral. O raciocínio do prefeito tem algum sentido. Por isso que ele deveria ter antecipado, feito esse ano. A gente faria o debate esse ano, cumpriria as etapas e jogava um prazo de validade do PDDU para o próximo ano. Mas, ao contrário, ele preferiu postergar. Quer dizer, eu acho que, inclusive, o debate eleitoral, ele também tem que acontecer sob as bases do PDDU. Quer dizer, que modelo de cidade nós queremos? Então, se a sociedade puder debater, inclusive nas eleições do PDDU, isso não é ruim. Isso é bom, porque nós vamos ter a oportunidade de discutir qual é o modelo de gestão que queremos. E a opinião de cada gestor sobre o PDDU é fundamental. Por isso eu não acho que é um problema, seria até um aspecto positivo de fortalecimento da cidadania. O prefeito disse que vai jogar no ano seguinte, né? Uma oportunidade para a cidade conhecer melhor esse assunto que é plano diretor. A cada revisão a gente discute muito isso, mas sempre fica muito restrito a ativistas, ambientalistas. Né? É porque o PDDU, na verdade, por ser um documento muito complexo, que tem vários anexos, ele acaba afastando, né, uma participação popular maior. Mas nós, enquanto sociedade... Eu não era vereador na época do PDDU, né, da última aprovação. Eu me lembro que eu acompanhei, né, o Sindicato dos Bancários, por exemplo, faz parte do Conselho Municipal da cidade. A gente tem um assento lá. E eu me lembro que eu acompanhei esse debate. Realmente é um tabelório, muito mapa. É um negócio que exige, né, algum nível de investigação mais profunda. Mas a gente precisava discutir que modelos nós queremos de cidade. Porque pensar numa cidade que vai se tornar uma Copacabana da vida, ou até como acontece em Balneário Camboriú, erguer um bocado, ver os problemas que o Balneário Camboriú está enfrentando. Tá, as torres mais altas da América Latina. As torres mais altas da América Latina. O que aconteceu? O mar avançou, chegou a invadir alguns apartamentos, alguns prédios desses, né? O mar. E o que eles tiveram que fazer? Tiraram a areia do fundo do mar para jogar, para criar uma faixa de areia artificial. Olha um negócio absurdo. Resultado, surgiu agora uma proliferação de tubarões, proliferação de porque você gerou desequilíbrio no ecossistema. Pois é, a gente está falando aqui exatamente de ações humanas que interferem na qualidade do meio ambiente e justo no momento em que se fala tanto de ações sustentáveis, as próprias empresas, não é, muitas delas investindo nessa direção de terem um braço, não é, voltado para a sustentabilidade. Na Câmara Municipal, vereador, o que se discute hoje do ponto de vista de preservação do meio ambiente, de prezar pelo cumprimento da legislação ambiental? Tem espaço para essa discussão, pelo menos? Tem sim. Nós temos uma frente parlamentar mista, ambientalista, uma frente parlamentar que reúne parlamentares, mas também reúne organizações da sociedade civil que têm debatido a pauta ambiental. Também nós temos uma frente parlamentar em defesa da Amazônia Azul, da qual eu estou presidente dessa frente, que é uma frente que discute a questão oceânica, não só a Baía de Todos os Santos, mas também a parte da Orla Atlântica, porque isso envolve a economia da cidade como um todo. Nós estamos enfrentando agora o problema do Porto das Sardinhas, né, lá no subúrbio ferroviário, tem relação direta com a pauta ambiental. Nós temos questões ambientais que envolvem, por exemplo, a colônia de pescadores do Rio Vermelho, de Itapuã, que em razão de um crescimento desordenado da cidade e até com uma circunstância assim de um maltratamento de parte do esgotamento sanitário da cidade, acaba complicando, inclusive, a vida de marisqueiras, pescadores. Então a gente precisa discutir como um todo a questão ambiental, porque tem a ver com a sobrevivência nossa, né, enquanto seres humanos. E têm sido efetivas essas discussões, efetivas no sentido de resultar em ações que, de fato, contribuam para a preservação, para a conscientização das pessoas, para a interferência na própria área econômica da cidade. A gente está citando aí o exemplo dessas possíveis torres na praia do Buracão. Ou seja, tem uma efetividade esperada, vereador? Sim, do ponto de vista legislativo tem, porque a gente formula documentos, encaminha ao Ministério Público, faz audiências públicas, elabora projetos de lei. É evidente que o debate legislativo, ele depende de você formar maiorias. Eu entendo hoje que a correlação de forças da pauta ambiental dentro da Câmara Municipal, ela é desfavorável para quem tem uma visão de sustentabilidade. Acaba não sendo efetivo. A gente não tendo maioria para aprová-la. Mas eu entendo como é efetivo não só quando a gente consegue aprovar, mas quando a gente pauta o tema. Olha esse tema do Buracão. Vamos supor que a SEDU libere. De algum modo, a discussão trazida à tona
já desperta algum grau de consciência, Sim. de formulação, de pessoas que querem intervir. Eu estive com alguns moradores ali da região que estão indignados, então eles provavelmente não teriam voz assim para expressar essa opinião e estamos ecoando no parlamento. Então tem Aliás, alguma... é importante eu dizer aqui, porque eu estava lá no Buracão no domingo, fui lá Sim. curtir o Domingão dos Pais e recebi um panfleto feito em Xerox, copiador. Aí a gente tem que fazer a reverência e valorizar o trabalho de gente que às vezes é tratada de falar, tá aí no dia de domingo, em vez de estar em casa, está distribuindo panfleto. Essa pessoa que distribuiu o panfleto foi responsável pelo desabafo que a gente fez aqui no programa de sábado de manhã, que certamente ajudou a botar a polêmica aí. Porque se não acontece, aliás, parafraseando Mangabeira, né, pense num absurdo, em São Paulo tem um precedente. Está lá uma torre enorme, um prédio de alto luxo, levantado quase até a fase de acabamento, agora a prefeitura querendo demolir, depois que já está o prédio todo, a obra chegou quase ao fim, sem alvará. São Paulo. Caramba. São Paulo. Não estamos falando de Salvador, nem de nenhum outro lugar, né? São Paulo. Então essas coisas são importantes, né? Não, eu vou lhe dizer, a gente fez uma audiência pública lá em Instalamares e a gente descobriu que tinha alguma daquelas torres que já foram erguidas e estão hoje em plena atividade, né, residencial, que fizeram ligações clandestinas de esgotamento sanitário. Tá Imagine brincando. isso. Aí quer dizer, eles estavam jogando na parte, contaminando água. Esgoto No fundo pluvial é isso. com Exatamente. água de chuva com esgoto bruto, jogando na rede Então, de água pluvial. Que lindo. descobrimos isso, houve uma intervenção para corrigir. Então são questões que vão surgindo nesse diálogo popular, ouvindo especialistas, pessoas que estudam a matéria, a gente vai descobrindo questões e pontualmente vai buscando soluções. Nem tudo a gente consegue resolver, esse exemplo lá de Instalamares é uma caracterização forte, a ouvidoria da Câmara se posicionou, fizemos documentos, estivemos com a secretaria, na época, a Secult, discutimos o projeto lá de requalificação da orla, fizemos sugestões de alteração, não nos ouviram, não nos acolheram, a própria comunidade não foi adequadamente ouvida. Resultado, fizeram a obra de requalificação e hoje, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, boa parte daquela orla já supostamente qualificada já está em processo de deterioração. Porque ergueram, por exemplo, quadra de cimento no meio de uma restinga, fizeram... ninguém é contra que o esporte... Ao contrário, eu sou o vereador, um dos vereadores que mais pauta o esporte na cidade. Mas você tem que pensar isso do ponto de vista da compatibilidade com a realidade. Você erguer cimento na beira de uma praia é um negócio que, além do salito e todos os problemas que traz problemas para a própria fauna e para a flora da região. Ali tem espécies que só existem ali. Vereador, qual é o cenário que o senhor vislumbra do ponto de vista legal, jurídico, formal, caso essa obra na Praia do Buracão se formalize também, ou seja, que a SEDUR diga não, sim, tem um projeto que vai ser aprovado e foi aprovado, o que a gente pode esperar do ponto de vista efetivo, não é? Uma vez que está essa discussão toda, essa polêmica toda em torno desse assunto. Se houver uma autorização em desincompatibilidade com a legislação, nós vamos ao Ministério Público, para que o Ministério Público tome as devidas providências judiciais para eventualmente apurar se há ou não ilegalidade na concessão desse alvará. Em paralelo, a gente espera que a Prefeitura, através da SEDUR, preste as devidas informações para a sociedade. Eles disseram já que não tem autorização, então, por enquanto, não está liberado. Que não foi aprovado mas nada existem até dois agora. processos administrativos. A gente vai acompanhar, queremos ter acesso a esses documentos, o que foi solicitado, qual é o tipo de projeto que quer ser erguido ali naquela região, para que a gente possa fazer um diálogo com a sociedade como um todo. Para que as pessoas, porque não é só quem mora ali naquela rua, aliás, é uma rua estreita, né? Sim. A gente está falando de pessoas que frequentam a Praia do Eu fico Buracão. até imaginando, independente da discussão ambiental sobre o sombreamento da praia, como é que aquela rua vai comportar mais algumas centenas de apartamentos de alto padrão, sendo que esses apartamentos nunca tem um carro só por cada um. Então, não é possível que nada disso entre na conta. Eu sei que tem técnicos muito bons na prefeitura e há instrumentos que se pode, assim como se pode projetar a sombra na praia, não é isso, Augusto? É verdade. Essa é a expectativa nossa, de que todos esses aspectos sejam avaliados. Agora, isso é o que a gente mais vê, não é? Torres que são erguidas sem uma área horizontal correspondente, e aí fica aquele superpovoamento, não é, horizontal, quando todo mundo desce... Todo mundo num formigueiro. É um formigueiro só. Vereador Augusto Vasconcelos, muito obrigado. Sempre bom
tê-lo aqui com a gente. Seja sempre bem-vindo. Bom dia e até uma próxima, então. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns aí pelo programa. E quem quiser acompanhar um pouquinho mais do nosso trabalho, é só acessar nossas redes sociais, Augusto Vasconcelos. Vocês me acham lá em todas as plataformas e a gente vai trocando ideias e a gente vai seguir nessa luta aí pela preservação ambiental e pela garantia do desenvolvimento sustentável. Obrigado. E atualize a gente aí sobre essa pendenga toda aí, porque o assunto é bom. Pode deixar. Tá certo? Um abraço. Abraço. Agora 7 para as 8 na Tarde FM.